Eu gostaria de saudar a você na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos para a nossa lição de número 10, intitulada O Avivamento na Vida Pessoal. E esta lição foi proposta para nós na leitura bíblica em classe, o Salmo 63, do versículo 1 ao 8. Um texto muito próprio para esta lição do avivamento na vida pessoal. Mas quando eu li esse texto, eu fui muitíssimo incomodada, porque muita da realidade que está aqui não é a realidade da minha vida. E eu gostaria de, nesta classe, desafiar você como professor de escola dominical. E se você sentir de Deus que traga algum destes desafios para a sua classe, eu penso que nós seremos ricamente abençoados esta semana. Então fique conosco. Olha, vamos começar lendo este texto olhando para ele, para as nossas vidas, ver o quanto nós estamos inseridos nesta palavra. O salmista pôde orar assim, falar estas palavras, e a pergunta é: será que você e eu podemos? Depois dessa introdução, nós vamos fazer uma classe, como sempre, dividida em 3 tópicos, mas que desafiarão a nossa vida e entender se verdadeiramente nós queremos, buscamos, desejamos ou que tipo de avivamento nós estamos verdadeiramente buscando na nossa vida pessoal. Portanto, meus queridos irmãos, primeiramente, mais do que tudo, vamos ler este texto da palavra de Deus, Salmo 63. O texto lê-se assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti, na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Terminando, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Queridos, para minha tristeza, as partes que aqui falam do que Deus faz por nós, como a destra dele te sustentar, ele ter sido o meu auxílio, todas são coisas que eu posso dizer amém. Mas todas as coisas que são muito mais que o salmista diz, que ele tem sede, deseja de Deus, o que ele faz de madrugada, o que ele pensa do Senhor, o tanto que ele louva ao Senhor, o que ele medita, como ele leva a sua alma à presença de Deus, está um pouco distante da minha realidade, ainda sendo serva do Senhor. E eu estou compartilhando esta verdade porque eu penso que é importante nós sermos verdadeiros diante da palavra de Deus, para que a palavra possa obrar em nossas vidas. E se nós queremos a nossa classe verdadeiramente transformada, os nossos alunos, os nossos filhos verdadeiramente avivados segundo a palavra de Deus, nós precisamos ser sinceros e ensinar e viver a palavra de Deus. Portanto, se este texto não é aquilo que eu vivo, eu vou trazer para a minha classe no domingo, quando eu estiver ensinando, um desafio antes de começar o estudo desta lição. É de que cada dia da semana nós voltemos a ler um destes versículos pela manhã. Quando nós acordarmos, eu mesma vou cortar mesmo esta sessão aqui, vou colocar num lugar na minha casa especial, para que quando eu me levante cada dia da manhã, eu possa meditar em um destes versículos. Na segunda-feira vai ser o número 1, na terça-feira o número 2, assim sucessivamente, e o 7 e o 8 serão os versículos do seguinte domingo. Porque quando eu meditar, e você pode ensinar ao seu aluno como fazer, olha, o texto, vamos fazer somente o primeiro versículo? Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti,
A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então aí você pode dizer ao irmão, à irmã, seu aluno, que deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O que é que te vem de entendimento? Primeira coisa, ele fala em buscar ao Senhor. Eu buscarei de madrugada. Então, se você já está lendo este versículo na primeira coisa da manhã, graças a Deus você está começando bem em cumprir a palavra de Deus. Não só lendo o versículo, se você leu que busca ao Senhor, tome uns minutos em oração. Talvez de joelho, talvez num quartinho separado, talvez você não tenha nem como, enquanto está tomando banho, busque ao Senhor, que este dia, Senhor, seja um dia de vitória na minha vida, que eu possa sentir a tua presença durante o dia, me lembrar da tua formosura. Que mais que ele fala? A minha alma tem sede de ti. O que é sede, irmãos? Quando a gente tem sede, a gente quer beber. Glória a Deus. Então, isto é meditar na palavra de Deus. Então, o que significa ter sede de Deus? É querer beber do Senhor, da presença do Senhor, durante todo o dia da nossa vida. Será que essa é uma realidade para nós? Ou será que quando nós levantamos, já estamos pensando no que fazer no dia, aprontando as coisas da nossa casa, saindo para o trabalho, resolvendo as coisas, o dia passa em toda a sua correria, chegamos ao fim do dia, às vezes nem à noite encontramos tempo, nem para orar, nem para pensar no nosso Deus. Mas que cada versículo desse nos traga, nesta semana, uma semana que quando estamos falando do avivamento na vida pessoal, se nós podemos, no mínimo, olhar para a palavra de Deus e aplicar um versículo de um salmo tão simples, tão prático para a nossa vida. Olha lá, a minha carne, ou seja, a minha vida humana, não estamos falando de coisa espiritual demais aqui, olha, te deseja muito. O salmista fala da carne, ele fala da alma, ou seja, desta realidade humana nossa, que tem necessidades, que tem desejos carnais, ou seja, naturais, que tem desejos de alma, de sensibilidade, não é isso? Mas que tudo isso nós vamos colocar na presença do Senhor. Então você pode dar uma ideia de como pensar, mas a cada dia, aos seus alunos, você e eu também te desafio em nome de Jesus, para que nós possamos provar esta realidade. Eu vou fazer isso, glória a Jesus, porque eu fiquei, num certo sentido, decepcionada. Quando eu li este texto da leitura bíblica em classe, eu disse que texto tão lindo e precioso, mas infelizmente nós colocamos estes textos lindos como que fosse uma poesia e passa para lá e nós não aplicamos na nossa vida. Então este é o desafio que eu gostaria de deixar como uma opção para você passar aos seus alunos e desafio a cada um de nós a fazermos também, sermos abençoados na presença do Senhor. Ora, os desafios dessa classe não terminaram. Vai começar com a estrutura que nós formamos esta lição. Enquanto nós estamos falando, portanto, de avivamento na vida pessoal, claro, você pode ler a lição, o comentário da lição, são palavras muito práticas, muito simples, e por causa da simplicidade da lição, que qualquer um pode ler e fazer um comentário, eu gostaria de usar esta classe para trazer um desafio profundo para cada um de nós. Perguntas que vão ser fortes para nós, te prepara. Glória a Jesus. Mas que se a tua classe de escola dominical não for de novos convertidos, talvez entre o primeiro ao quinto ano, este tipo de classe não seria muito próprio. Mas a partir daí, pessoas que já estão crescendo na fé, mais avançada na fé, então essa seria uma classe própria para verdadeiramente nós conseguirmos olhar para dentro de nós. Vamos lá falar de avivamento. Eu dividi, portanto, esta lição, como de costume, em 3 tópicos. Primeiro tópico, será que eu desejo o avivamento? Segundo tópico, o que eu verdadeiramente quero por avivamento? Terceiro tópico, os porquês do avivamento. Vamos ao primeiro. Será que eu verdadeiramente, Manuela, desejo um avivamento? Dividi em 3 subtópicos. Primeiro, talvez não, porque custa tempo em buscar. Segundo subtópico, talvez não queira avivamento porque custa renúncia de minhas prioridades. E terceiro, talvez não, porque custa humildade e submissão para pedir. Nós vamos ler um versículo somente em cada um destes tópicos e vamos aplicar para a nossa vida, mas eu desafio a cada um de nós, e para, se você sentir de Deus, de trazer este desafio à sua classe,
perguntar se verdadeiramente nós queremos um avivamento. Porque quando a gente pergunta e quando as pessoas viram o tema da lição, com certeza nós ficamos muito alegres. Quem é que não quer ser avivado, estar avivado, viver um avivamento? Há muitos que estão nos púlpitos dizendo que nós ainda veremos e viveremos um avivamento, mas durante o passar desta lição, nós estamos descobrindo que avivamento é algo mais real do que em verdade teatral. E essa é a pergunta: que tipo de avivamento nós estamos querendo? Qual deles é uma realidade ou queremos que seja realidade para a nossa vida? E a primeira resposta foi essa que eu trouxe pensando em minha própria vida, e eu deixo para você. Talvez nós não queremos avivamento, é o primeiro subtópico aí, porque custa tempo em buscar, irmãos. Não existe avivamento sem busca. Olha o versículo bíblico aí de Lucas 24 e 49, o que o Senhor Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Agora escuta isso aí. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos irmãos, Jesus aí estava entregando uma promessa grandíssima, que não era de avivamento, mas era o princípio de tudo que nós conhecemos como operação do Espírito na vida da igreja, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder. Estes discípulos que estavam agora sozinhos sem Jesus, entendendo que tinham que começar esta carreira, no melhor sentido da fé, né? Que estavam nesse ponto, Jesus ainda foi uma palavra antes dele ir, mas ele disse: fiquem na cidade de Jerusalém, de volta ao céu, fiquem na cidade de Jerusalém até que. Isso é a realidade de avivamento. Nós buscamos até que ele mande, aleluia, de que ele envie. Nós pedimos até que ele nos conceda. Nós permanecemos no lugar da fé, aleluia, até que o milagre venha, glória a Deus. Nós permanecemos buscando ao Senhor até que o meu coração seja avivado. Agora a pergunta é: será que nós temos verdadeiramente na prática, querido, um avivamento? Porque provavelmente não, porque nós não temos dado tempo para buscar. Nós não estamos ficando, a gente quer de momento, mas quando diz Jesus, fique porém orando até que, fique porém buscando até que, fique porém clamando até que, quantos de nós temos ficado? Continue ouvindo do culto da doutrina e oração na tua igreja, até que. Continue ainda as reuniões da intercessão, até que. Glória a Deus. E o interessante é que quando nós ficamos ali até que, quando esta graça chega, nós permanecemos por causa da graça de Deus que nos é concedida. Segunda coisa, talvez não porque nos custa renúncia das nossas prioridades. Olha o texto de Mateus aí 6, conhecidíssimo nosso. Escuta, por favor, Jesus falando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, Jesus diz, buscai primeiro. Nossa prioridade seria o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E aí eu pergunto para você, numa colocação que nós vivemos em dias que nós somos de sociedades muito educadas, a pergunta é, Jesus aí ele está nos encorajando a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Será que Jesus está nos convidando a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou será que Jesus está nos comandando a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ele está sugerindo ou é um comando de Jesus para nós? É imperativo, irmãos. Olha lá, mas buscai. O Senhor está dizendo para nós, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as suas preocupações, as quais eu já acabei de adereçar, a questão do vestimento, a questão das coisas deste mundo, não se preocupe, elas vos serão acrescentadas. Será que este versículo, então, é uma troca? Se eu buscar o reino de Deus, Deus vai dar isso para mim? Não, irmãos. Ele está comandando-nos a buscar como crentes, como servos neste reino, de nós buscarmos primeiro dar a nossa prioridade. A primeira, assim como a primícia do nosso dinheiro é o dízimo que nós separamos e entregamos ao Senhor, a
a primícia do nosso tempo, a primícia das nossas forças, a primícia do nosso coração em evangelizar, em buscar ao Senhor. E a pergunta é, será que nós estamos buscando um avivamento, buscando, colocando o reino de Deus, as coisas espirituais e de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Não é uma troca. Agora ele diz, aquele que faz isso, aquele que vive esta realidade, não se preocupe, eu tomarei conta de que vocês terão essas realidades supridas para a glória do Senhor. Talvez nós não queiramos o avivamento em verdade, por quê? Porque nos custa humildade e submissão para pedir. Mateus 7:7, a Bíblia diz o seguinte, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todas palavras que mostram uma posição de humildade. Hoje nós não gostamos de pedir, nós não gostamos de buscar, nós queremos ser, que todos, que venha para nós, que vejam a nossa importância, que nos seja dado quase que como uma demanda, como se merecêssemos todas as coisas. E a palavra de Deus nos chama a uma atitude humilde diante do Senhor, submissa diante dele. Vamos ao próximo texto, o texto de Lucas, capítulo 18, 7 e 8, diz aí a palavra de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Voltando aí ao versículo 7, a pergunta é, e Deus não fará algo àqueles que clamam a ele de dia e de noite? Então, quando nós estamos buscando avivamento, se é que nós estivéssemos, seria como no primeiro subtópico nós falamos, custa tempo, nós estaremos de dia e de noite interessados neste avivamento. E este texto de Lucas fala o quê? De clamor. Irmãos, o que é clamor? Clamor não é um pedido regular. Clamor é algo que rasga a alma, é algo que você, me dá, Senhor, eu não sei o que fazer sem Ele. Amém, irmãos? A gente clama quando geralmente a gente está desesperado por alguma coisa. A voz é alçada, o sentimento é forte. E a palavra de Deus diz aí neste contexto da justiça, alguém que pedia justiça da parte de Deus, ele diz, será que Deus não vai fazer se aqueles que clamam dia e noite, aí ele diz, ainda que tardio, ou seja, a hora da nossa bênção, a hora da resposta de Deus, a hora de que nós seremos renovados na presença do Senhor, a hora que o dom do Espírito Santo nos será, um dos dons do Espírito Santo nos será concedido, a hora que o dom ministerial, seja para aquele que seja chamado Senhor, será concedido, seja qual for o que nós estamos buscando do Senhor, será que nós queremos mesmo buscar este avivamento? Nós temos que nos submeter, nos humilhar, e a minha pergunta é, será que nós, como crentes em Jesus, temos querido verdadeiramente o avivamento? A verdade é que a maioria de nós não. E no segundo tópico, eu vou colocar a realidade. Quando nós perguntamos a nós mesmos se nós queremos avivamento, como eu disse no princípio, nenhum de nós diria não. Pelo contrário, a nossa resposta natural é sim. E essa resposta seria de 100% das congregações evangélicas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quem diz amém? Agora, eu perguntei no segundo tópico, o que é que eu verdadeiramente quero por avivamento? Ora, se no primeiro tópico eu descobri, irmã Manuela, descobri que não verdadeiramente eu quero um avivamento que demande de mim muita busca, que tire as minhas prioridades, que eu tenho tantos afazeres, né? Que me coloque numa posição de humildade, de clamor diante de Deus. Claro que não é que a gente não quer, mas é importante a gente se perguntar se nós... Porque uma coisa é dizer, irmão, eu quero. Mas se nós não estamos fazendo, será que verdadeiramente nós estamos querendo? Amém? Temos que ser honestos conosco mesmo. Agora, muitos de nós, todos nós dizemos, nós queremos avivamento. E se eu bato o olho em todas as realidades, daqueles que eu ouço, daqueles que eu vejo, não há quem não, entre aspas, clame por um avivamento. Mas a pergunta é,
Que tipo de avivamento é que nós queremos, se não é este do primeiro tópico? E na resposta desse eu coloquei 5 subtópicos, os quais alguns aplicam à minha vida, alguns não, mas que eu pude observar no contexto evangélico em geral. E você acompanhe comigo e que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós e também a nossa classe, se você for trazer este ensino. Primeiro tipo de avivamento que eu posso querer é um avivamento de êxtase, não de culto racional. Olha o texto bíblico aí, por favor. Romanos 12:1, na Bíblia diz o seguinte. Nós conhecemos este texto das Sagradas Escrituras. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, ainda que nós somos pentecostais, que nós conhecemos o poder de Deus, que nós entendemos que o Senhor se manifesta em nosso meio e é bom, irmãos. Ô, verdade essa. Que coisa boa é sentir a presença de Deus. É ser alegre no Espírito. É receber, mover na nossa igreja quando nós nos reunimos, a graça de Deus para curar, a graça de Deus para batizar no Espírito Santo, para transformar vidas, salvar os perdidos, tudo é uma bênção. No entanto, a verdade é que o nosso avivamento, que nós na nossa cabecinha queremos, muitas vezes, é um avivamento de momento, de êxtase, de sentir a graça e etc., e não um avivamento de um culto racional. Mas a palavra nos diz que, Paulo inclusive usa palavras fortes, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Que nos apresentemos o nosso corpo em sacrifício a um Deus que é o nosso culto racional. A gente conhece a Deus, como, irmão? Lendo a palavra, entendendo quem é Deus, o que Ele pede de nós, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Amém? Isso é aqui um culto racional. Nós trazemos uma adoração a Deus. Nós trazemos um culto a Deus. Como assim, irmão? Eu sei o que Deus gosta. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei o futuro que Deus já apresentou para a igreja, aleluia. Então, porque eu conheço a minha razão, aleluia, o conhecimento está em mim, então eu trago um culto de adoração, de ação de graça, de pedidos ao Senhor. Mas muitas vezes nós estamos buscando um avivamento que não tem nada de razão. É um avivamento que a gente só quer o quê? O sentimento, o fluir, o pular, o sentir uma êxtase. É uma bênção o movimento de Deus, mas este não é o avivamento que permanece. Olha lá o próximo texto de João 17:8, a palavra diz o seguinte: porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Olha aí, culto racional. Jesus, o que está fazendo essa oração ao Pai, ok? Capítulo 17 de João, Jesus ora ao Pai por nós, não só pelos discípulos que estavam ali com ele, mas por nós também. E ele diz, eu lhes dei as palavras que me destes, ou seja, a revelação deste evangelho. Olha o que diz aí, eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido. Como é que a gente conhece alguma coisa que saiu de ti? Por que as pessoas conheceram? Porque conhecem o que foi ensinado e comprovou na vida de Jesus. E depois que nós conhecemos a verdade, nós podemos crer na verdade. E aí Jesus diz, eles creram que me enviaste. Este é o verdadeiro avivamento, que começa no conhecimento das coisas de Deus. Então, quando nós queremos... Que tipo de avivamento a gente quer? De conhecer mais a Deus e se aproximar humildemente dele para que o bem dele, a graça dele, o poder dele, a vontade dele se revele, tenha efeito em nossas vidas? Ou nós queremos um avivamento de êxtase, de fim de semana, de culto especial, que quando a gente sai dali, passa aquela noite, no outro dia, a vida continua a mesma? Segundo, que tipo de avivamento muitos querem? Um avivamento de ganho pessoal e não para a glória de Deus. Olha Mateus capítulo 6, versículo 19-21, a Bíblia diz o seguinte, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também
o vosso coração. Muitos de nós, queremos avivamento para ganhar algo de Deus. E não precisa, aqui este texto fala de coisas financeiras. E não digo que muitos não estão indo para buscar ao Senhor, a um culto, a um evento especial na igreja para pedir isso, mas não precisa ser só as coisas financeiras. Aliás, há quem inclusive pregue um evangelho de que Jesus promete e garante o seu bem-estar financeiro. Eu não sei que escritura, que Bíblia essa pessoa usa. Glória a Jesus. No entanto, que avivamento é esse que queremos? De ir pedir ao Senhor ganho pessoal. E vamos, eu quero ser avivado, dá-me mais dinheiro, dá-me mais posse. É isso, irmãos. Outros ganhos até na área espiritual. Eu quero... Para que nós queremos? É para o nosso bem. Aonde está o nosso tesouro? Aí vai estar o nosso coração. Quero crescer, quero uma outra posição, qualquer que seja o ganho pessoal. Amém? Porque o avivamento verdadeiro nós o queremos para a glória de Deus. Aleluia. João 6:26. Ainda lemos este texto. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha aí, Jesus falando com aquelas pessoas. Vocês estão atrás de mim, vocês estão me buscando, não é nem pelas coisas espirituais extraordinárias que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e vos saciastes. Ou seja, sabe que atrás de mim eu vou prover para você coisas humanas. E muitas pessoas estão querendo um avivamento de ganho pessoal, ao invés de um avivamento da glória, que glorifique a Deus. Aleluia. Terceiro, um avivamento de demandas de alma e não de devoção. Olha o texto de Mateus ainda aí, capítulo 6 e versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Queridos, quando a gente lê este texto, a gente pensa logo na nossa antiga religião. Porque só ficam repetindo a mesma coisa. Crente não ora assim, só repetindo a oração. Verdade. Mas se você pensar direitinho, no texto de capítulo 6, essa religião ainda não existia. Então este texto não se refere diretamente à nossa velha religião. Aqui ele diz o seguinte, Jesus falando: orando não useis de vãs repetições como os gentios. Então, os gentios, e aqui ele estava falando com um público judeu. Os gentios, quando oram, usam repetições que são vãs. Jesus chamou essas repetições vãs, não serve para nada. Amém? E muitos de nós, muitas vezes, estamos querendo um avivamento de demandas de alma, de repetição da carência da nossa alma. Nós não estamos buscando ao Senhor como este texto que nós propusemos e que, se nós meditarmos na semana, meu Deus, que Deus possa falar aos nossos corações, da lição aqui de número 10, Salmo 63. Que em tudo leva a alma de Davi a glorificar a Deus. O texto da alma, versículo 5, olha lá. A minha alma se fartará e a minha boca te louvará com alegres. Até levando louvor ao Senhor. Mas nós não queremos um avivamento de levar louvor a Deus. Estamos querendo um avivamento de demandas da nossa. A minha alma é que está seca. A minha alma está precisando disso. Eu estou com todos os problemas. Sabe por que a nossa alma está com problemas? Porque nós não estamos conseguindo fazer aquilo que Deus pôs como prescrição para uma vida feliz com Deus. Se nossa alma tivesse saudável e nós adorando ao Senhor, irmãos, se nós pudéssemos cumprir, viver o que Davi viveu, ao ele escrever este texto, isso era a realidade da vida dele. Ele salmodiava, ele cantava, ele escrevia, aleluia. Aquilo que a sua alma, a sua vida vivia, aquilo que era a sua vida. E eu fiquei triste de perceber que a minha não está assim.
Mas se nós vivermos assim, se nós conhecermos ao Deus das Escrituras e buscarmos aprender a Ele, chegar-nos a Ele, amém? Colocar as prioridades nele, não se preocupe o demais, Ele vai dar. E o demais não fala somente, digo eu agora numa aplicação rica da palavra de Deus, somente do pão, não. Somente da roupa, não. Mas dessa se era a alma do homem, aleluia. Porque o Senhor tem poder para dar-nos tudo. Então, o Senhor pode nos dar, mas como consequência de uma vida, aleluia, que tem intimidade com Ele, que serve, que prioriza Ele. Este é um avivamento verdadeiro, mas há pessoas que vão atrás de um avivamento de demandas de alma, de afirmações. Ali o que Jesus disse, não usem vãs repetições. Tem muita gente que está buscando realidades por muito repetir. Há ensinos por aí, inclusive de alguns cristãos, falando disso, irmão, você tem que falar, você tem que determinar e você dizer, e aí vai acontecer. Diga que a casa é sua, diga que o negócio é seu, e você repete isso todo dia, irmãos. Que evangelho, que Bíblia estão usando? Que palavra estão usando para dizer tamanha tonteria? Se Jesus aqui diz, não, quando vocês orarem. Então é porque não estão orando? Isso é o quê? É pior ainda. Se nós não estivermos falando assim, se não é oração, é pior ainda, porque nós estamos movendo com outras coisas. Mas se é uma oração, irmão, Jesus está dizendo aí. Não só a nossa prioridade não devia ser estas coisas, claro que temos necessidades. E será, Jesus mesmo pergunta, será que o vosso Pai Celestial não sabe? Glória a Jesus. Então, muitas vezes nós estamos atrás de um avivamento de demandas e não, em verdade, um avivamento de devoção ao Senhor. Vamos ao próximo tópico. Um avivamento de fama e mídia e não de quarto fechado. Olha o texto de Jesus, Mateus capítulo 6 e versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Queridos irmãos, que avivamento nós queremos? Nós queremos algo grande. Amém? Nós queremos algo que se manifeste, que todos conheçam a nossa igreja. Eu sou da igreja do pastor fulano. Eu sou daquela igreja enorme que tem isso assim assado, onde acontecem estas coisas. Que evangelho é este que nós estamos seguindo? É que nós queremos um avivamento famoso. Quando olharem para os irmãos que aconteceu recentemente aqui nos Estados Unidos, ali em Asbury, aqueles jovens que foram depois de um culto abençoado e ficaram à noite orando, o mundo inteiro já começou a olhar, já mandaram foto e a mídia social para que todo mundo visse. E a fama do assunto, eu não estou nem dizendo que eles fizeram isso, não. Nós fizemos isso. Nós queremos um avivamento famoso, mas Jesus disse, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Nós não queremos o avivamento da porta fechada. Enquanto muitas de nossas igrejas não faltam servos santos de Deus, que estão ainda pela graça de Deus, na presença de Deus, orando pelo seu rebanho e debaixo da sua autoridade e liderança, o Senhor na igreja ainda tem curado. Amém? O Senhor tem salvo almas. Lá alguém expulsou o demônio. Na nossa igreja também já aconteceu. Por quê? Porque o mesmo Senhor está lá. Então nós não precisamos, e graças a Deus que aquele rebanho não estava buscando a fama. Na verdade, tiveram dificuldade de receber por causa do número de pessoas que afluiu ali, né? Então, como a cidade, a própria universidade foi difícil, não queriam também incomodar, que as pessoas estavam sedentas e queriam, enfim. No entanto,
Nós, ou seja, as pessoas que afluíram, é que vai estar todo mundo lá. Alguns nossos brasileiros mesmo botando vídeo, eu tô indo para lá, né? É famoso, nós queremos um avivamento de fama. Quando a palavra nos chama, um avivamento de porta fechada. Porque quando o avivamento começa no nosso joelho, na nossa casa, no nosso quarto, na humildade e na presença do Senhor, o fruto dele vai se ver na igreja. Amém. Quando aquele pastor simples, santo, que é o teu pastor, estiver pregando a palavra, o fogo no teu coração não vai permitir você mais ficar mais um culto calado ou quase dormindo. Você vai dizer aleluia, glória a Deus. E o pastor, coitado, aleluia, que muitas vezes faz tempo que não escuta, vai se alegrar, aleluia, o teu vizinho vai se alegrar e vai dar glória a Deus, e quando menos nós esperamos, nós temos um culto abençoado. Nós saímos dali restaurados, mas começou na porta por trás das nossas portas, fechadas em oculto, e não virou um movimento famoso, irmãos. Aleluia! O evangelho é o mesmo e a igreja do Senhor Jesus é chamada para viver avivada, não é para ter momentos de avivamento. E o avivamento não é algo glamouroso, é algo duro, irmãos. Olha para Paulo, o homem chegou até o fim e disse: eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Que isso, irmão? Foi duro demais. Eu me mantive avivado. Eu combati este bom combate até o fim. Aleluia. Amém, igreja. Então vamos desafiar a cada um de nós a saber, a perguntarmos-nos. Talvez você ainda tenha uma outra resposta. Que tipo de avivamento nós estamos esperando? Eu quero trazer da Bíblia Sagrada de Jesus para os nossos corações. Que este avivamento é este aqui, que nós estamos estudando nesta classe. João 5,44, a Bíblia ainda diz: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que só vem de Deus? Jó foi honrado por Deus, Noé foi honrado por Deus, Moisés foi honrado por Deus. Outros cuja história não é contada, Enoque andou com Deus. Que significa isso? Não sei, irmãos, mas foi tão tremendo para Deus que Deus o levou sem ele conhecer a morte. Aleluias! Mas o que Jesus diz aí, como vocês podem crer recebendo honra? O que vocês querem é honra um dos outros. O quarto fechado na presença do Senhor é aquele que Deus vai honrar, aleluias. E aquele a quem Deus vai honrar não está procurando honra, ele está procurando permanecer, como Paulo disse, chegar ao fim. Amém? E dizer: Senhor, cheguei, obrigado, Senhor. É um coração submisso. Este é o verdadeiro avivamento bíblico. Quem é que ainda pode dizer amém? Glória a Deus. Terminamos com os porquês do avivamento. A nossa lição comentarista fala sobre ler a Bíblia, orar, buscar os milagres e as manifestações do Senhor. Por que nós lemos a Bíblia? Este é o primeiro subtópico aí do último tópico. Irmãos, nós devemos ler a Bíblia para conhecer a Deus, é o que nós estamos falando até agora. Se nós queremos o avivamento de Deus, o que é avivamento para Deus? Se eu não conhecer a Deus, como é que eu vou esperar algo de Deus? E se Deus não prometeu isso? Será que nós podemos esperar de Deus algo que ele não prometeu? Claro que não, irmãos. Amém? Então, por que você está esperando? Você diz porque o Senhor prometeu. Agora, quando você conhece, aleluia, aí você vai para Jesus, porque ele mesmo ensina que pode ser assim. Você vai para ele: Senhor, como tu prometeste, aleluia, que batizaria no Espírito Santo, que revestiria aquele que cresce. Eu estou aqui, Senhor, esperando o meu batismo, para aqueles que ainda não provaram desta graça. Amém? Se você precisa de uma cura, não tem problema, mesmo que seja de ganho pessoal, a gente vai falar de cura daqui a pouco. Mas use, se você conhece a Deus, porque a Bíblia, a leitura bíblica é para isso, irmãos. A leitura bíblica é para nós conhecermos a Deus. E quem conhece a Deus, ele aqui revela um pouquinho da gente também. Porque, dica de passagem, a gente foi criado à imagem e semelhança. Eu não vou entrar em muita teologia aqui não, porque não é o lugar.
tá? Mas ao conhecer ao Deus que nos criou, ele aqui dá um monte de ajuda que nós estamos buscando pelos livros de self-help, de autoajuda, com esses mentores ímpios. Quando o Senhor nos dá graça para aliviar a nossa alma, sarar a nossa alma, ter uma vida de vitória, ter uma vida de fé na palavra de Deus. Então, ler a Bíblia, irmão, é para ter fé. Ler a Bíblia é para conhecer a Deus. João 4,41 diz, e muitos mais creram nele. Por quê? Por causa da sua palavra. João 17, naquele texto da oração de Jesus, diz, santifica-o na verdade, a tua palavra é verdade. Mateus 22. E versículo 29, Jesus respondendo, disse-lhe, errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas são importantes. Nas Escrituras nós conhecemos a Deus, e quem conhece a Deus conhece o que ele pode, o poder de Deus, e aí pede a manifestação, e quando nós temos ambas as coisas na nossa vida, verdadeiramente, nós viveremos uma vida avivada. Amém? Para que orar, irmãos? Claro que todas essas respostas não são únicas, tá? É uma classe dessa, nós não podemos decorrer muitas coisas, porque seriam, em verdade, várias. Mas eu estou colocando uma que tem a ver com a realidade do sentimento desta classe para cada um de nós. Por que orar? Porque orar nos ajuda a submeter a Deus. 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Santificado é estar separado para Deus. É separação para Deus. Santificado é longe das coisas do mal, do mundo, amém, irmãos? É purificada. Então, a oração ajuda nisso. E por que orar? Porque quando nós oramos, nós nos submetemos a Deus. Começa com o assunto da posição de orar. É verdade que muitos hoje já não querem se ajoelhar. Tá errado. Tá errado. Claro que a gente pode orar de pé caminhando, amém? Claro que a gente pode orar numa mesa antes de comer. Claro que a gente pode orar congregacionalmente, mas que beleza é a oração quando nós nos ajoelhamos. Começa pela posição. É uma posição de submissão a Deus. É uma posição que o corpo sofre, mas o Senhor é glorificado, glória a Jesus. Então nós, pela oração, nos submetemos. Quando nós oramos, se não é uma oração, como nós falamos do tópico passado, de demanda, de dizer que é assim, que fez, que faça, que vai acontecer, irmãos, que é isso? Versículo nós lemos? É pedir ao Senhor. Aqueles que clamam por acaso, por justiça, não fará ainda que tardio. Por que ainda que tardio? Porque o Senhor dá na hora que Ele quer. Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Quem ainda crê nesta realidade? Pode dizer amém. Então, orar, irmão, é submeter. Se você dá da tua vida num dia como nessa realidade que nós vivemos, no ano 2023, você consegue tirar do teu dia meia hora para orar, você está se submetendo a Deus. Isso é um testemunho grandioso. Nós lemos em livros passados e tem gente que fala, que o fulano de tal, avivamento, a história deles está repleta de pessoas que oravam 2, 3 horas, 4 horas por dia. Você escutou já a história do pastor Seymour? Que foi o pastor afro-americano, que foi, Deus usou ele no Azusa Street, né, que abriu aquela congregação e etc. Quando ele foi expulso da igreja que o convidou, quando ele foi ali para Los Angeles, foi para a casa do irmão Lee e ficou orando, buscando ao Senhor. Disse, Senhor, eu creio nessa promessa. Ele ainda não tinha o batismo no Espírito Santo, ele só cria. E o irmão Lee ficou com ele ali e oravam. E a resposta primeiro de Deus, segundo os escritos na história dele, é que Deus pediu para ele orar mais. De 5 horas passou para 7 horas de oração. Que isso, irmãos? Quem de nós quer pagar o preço do avivamento? E que avivamento nós queremos? Aí ele começou a orar mais, mas quem de nós é submissão a Deus? E aí abriu a coisa, e ele não foi o primeiro a ser batizado, não. Mais pra frente, o Senhor lhe concedeu, aleluia, a comprovação daquilo que ele sempre creu. E antes, outras pessoas foram batizadas e a glória para sempre é e será de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Portanto, orar, irmãos, é submissão a Deus. Desde o tempo que você está se submetendo a Deus. A posição que você põe e eu me ponho, estamos nos submetendo a Deus. O pedido ao Senhor, o clamor ao Senhor, estamos nos submetendo a Deus, conhecendo a palavra e nos submetendo pela oração, irmãos. Olha, estamos bem encaminhados. Quem pode
pode dar glória a Deus nesse dia? E buscar milagre. Para que a gente busca milagre? Para glorificar e anunciar a Deus. Vou começar com o texto bíblico, a gente já está acabando, Atos 4, 21 e 22. Diz o texto seguinte: mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir todo por causa do povo. Olha aí. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O que aconteceu? Porque tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então os apóstolos operaram um grande milagre de saúde. Um aleijado levantou-se, pulou, entrou no templo glorificando a Deus e agora estava são. Aleluia! Então, primeira coisa que o milagre é para quê? Para glorificar a Deus. Foi Deus que fez. Os coitados apóstolos sofreram, foram interrogados, coitados. Passaram poucas e boas, mas aqueles que o fizeram mal tiveram que liberar o quê? Porque o povo, ele diz, vamos liberá-lo por causa do povo. Porque o povo viu o tamanho milagre que era de Deus, ou seja, Deus foi anunciado, os milagres de Deus foram anunciados, o evangelho de Deus, porque João e Pedro falaram, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então não só o milagre foi para propagar a palavra de Deus, mas trouxe glorificação a Deus. Então, irmãos, milagres, primordialmente, não é para aquele que recebe. Claro, quem de nós não quer milagres? Em todas as áreas, principalmente quando a gente tem a questão de saúde. E Deus faz, muitas vezes, algumas vezes não faz. Mas para que biblicamente é o milagre? O livro de João, o Evangelho de João, é tremendo de esclarecer isso. É que os milagres foram a comprovação para as pessoas da veracidade de que aquele evangelho, de que aquela pregação, de que aquelas palavras, de que aquela pessoa, amém, Jesus, era de Deus. Então estes sinais seguiram aos que creram. A igreja foi chamada, isso vai ser assunto de uma lição mais adiante, e já estamos acabando essa série de lições, mas foi chamada para que se esses sinais sigam a nós que cremos, amém? Muita gente está aí dizendo, não, isso não é, enganando, tem gente enganando multidões, dizendo que estes sinais não são para nós. E que evangelho é este que estamos pregando? Muito mais complicado, um evangelho só, a Bíblia diz o quê? Entenda as escrituras, errais porque não conhecer a escritura, nem o poder de Deus, as duas coisas. Nós pregamos as escrituras sagradas, se a conhecemos como ela é, mas porque ela nos mostra o poder de Deus, nós vivemos este poder. Amém? O poder que nos salvou, transformou a nossa vida, amém? Mudou. Um poder que opera milagres e maravilhas, e grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio até hoje, 2023, para a glória de quem, irmãos? Do seu nome. Então nós buscamos um milagre para a glorificação do nome de Deus, aleluia. Claro que nós que somos as vítimas no melhor sentido do milagre, nós ficamos agradecidos. Eu estou buscando um milagre na minha vida, eu estou buscando um milagre grandíssimo na vida da minha família, nós temos uma necessidade, mas pedimos a Deus que este milagre seja para engrandecimento do Senhor. E tem uma coisa, quando Deus faz, o nome de Deus é engrandecido. Que não venham milagres em nome de outras coisas. Amém, irmãos? Mas que seja para glorificar e anunciar a verdade, que este evangelho que nós pregamos é uma verdade. É um evangelho vivo. E que este Jesus não é alguém que está pregado numa parede, cuja história está tão morta quanto o defunto. Não. Ele está vivo e ele opera as mesmas coisas até hoje. E nós, a sua igreja, somos a representação de Jesus ainda nessa terra, até o dia que a trombeta tocará e nós por fim sairemos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que nós possamos buscar o avivamento na nossa vida pessoal, começando com essa semana e este desafio de que cada um destes versículos possa falar aos nossos corações, possamos meditar e tentar viver cada uma desta realidade, praticar a Bíblia em nossas vidas. Que Deus abençoe você neste desafio, que Deus tenha misericórdia de mim e me abençoe também neste desafio. Te vejo semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.